Já estamos ao vivo. São 20 horas e 2 minutos. Não foi de propósito, tá? A gente começar às 20 horas e 2 minutos, é 19h55. Mas vira e mexe acontece algumas situações técnicas e aí atrasa um pouco. Mas o importante é que nós estamos aqui. A gente é grato por você já estar aí. E nós estamos na segunda temporada no De Propósito. De propósito, nesta noite, nós temos aqui Darlene Tavares, né? Darlene Tavares já fez, esse é o terceiro programa, né? E a gente entendeu que fazer o programa com a Darlene fica um programa melhor, fica um Podem programa, mandar os seus votos. fica um programa mais Tá completo, né? brilhantando. Mas é ou não é? Não estou falando a verdade? É de propósito, pessoal. Nessa noite a gente recebe. Antes de nós apresentarmos a nossa convidada especial, esse programa ele tem um oferecimento Pocket Podcast. A gente incentiva você a se inscrever no programa. Esse programa também ele tem um incentivo da Massage Terapia e do Espaço Quick Massage. Ok, pessoal? A gente pede também para que dê uma crescida de verdade na nossa rede social, José.Carlos Nunes Oficial. Darlene, é? Darlene Tavares Pedro. É, o Instagram. Isso. Depois a gente vai passar lá para a Adriana e ela É. vai falar a sua rede social. E Ok? manda convite, viu? Pode mandar convite para os seus amigos. Manda esse link aí para o pessoal estar assistindo conosco, que eu tenho certeza que nós vamos ouvir uma história muito linda hoje e que pode edificar seu coração. Uau, com certeza. Cada convidado que a gente tem trazido aqui, nós somos edificados com a A história. história, nós somos edificados com cada circunstância que ele vivenciou e a gente aprende. Sim. A cada programa, a gente entende que situações contrárias que acontecem nas nossas vidas, ela sempre traz uma lição. Você concorda com isso? Sim ou não? Ok. Adriana Gonzalez, se apresente, por favor. É um prazer ter você aqui nesta Enorme. noite, né? Nosso, é um prazer grande ter você aqui Sim. conosco, compartilhando aí das suas experiências. Excelente. Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da minha história de como, né, Deus me conduziu até São José do Rio Preto, Deus me conduziu até vocês Sim, e a tudo que eu tenho vivido, né? Que hoje eu sou grata a Ele, porque Ele quem tem me sustentado diante de todos os desafios, né? E quem não tem uma história, quem não teve um Sim. desafio e uma história de superação. E é tão bom quando a gente pode ver a mão do Senhor, né, sobre sim. tudo isso. Então, eu sou Adriana Gonzalez, fundadora da Mercatoria, e hoje todo o nosso trabalho é direcionado através de propósitos, né? Então, nós temos um propósito, um objetivo comum com almas e almas de empresários. Então, nosso trabalho hoje é para um CNPJ, mas tem sempre um CPF que precisa de um cuidado especial. Então, é assim que a gente hoje trabalha dentro da mercatoria, é assim hoje o nosso trabalho, é assim hoje todos os profissionais que fazem parte da equipe da mercatoria, cada um deles tem um propósito, está alinhado ao propósito da empresa, que vem alinhado ao propósito da Adriana, né, também. Isso é muito bacana. Então, obrigada aí pelo convite, por poder estar com vocês. A gente aqui agradece. Quer falar alguma coisa, Darlene, já nesse início? Não, a Não? gente agradece. Eu acredito que a Adriana vai começar a história dela, porque pelo que nós ouvimos, você não é de Rio Preto, você não é rio-pretense, né? Você chegou aqui. Da onde você veio, Adriana? Isso, eu vim de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu vim muito nova, saí de Campo Grande e vim para São José do Rio Preto com 16 anos. Deixei a família, os pais, irmãos e vim tentar a vida em São José do Rio Preto. Logo, um pouco tempo depois, eles vieram também.
Hoje toda a família está aqui. Meus irmãos, todos constituíram família em São José do Rio Preto e estão aqui. Bacana, que bacana. Olha só, Darlene, o que eu consigo enxergar aqui é assim, a sua profissão, e aqui vale ressaltar que a Adriana, ela é formada em marketing. Ela tem uma especialidade que é um network muito forte, parece que isso é um dom que ela recebe, né? De se conectar com as pessoas, você tem essa facilidade, certo ou errado? É isso mesmo. Então, assim, o mais interessante, não sei se vocês observaram isso, é que o propósito, a gente entende que para nós cumprirmos o propósito ele aponta para as pessoas, correto? Exato. O propósito ele aponta para as pessoas. E a gente entende que o Criador, ele usa ou ele me traz a palavra, gente. Não é usar, ele me traz aí, vocês que estão junto conosco. Vamos ver o que... Não é a palavra usar, mas ele complementa a questão do propósito através de pessoas, e essas pessoas elas têm uma função, elas têm uma profissão. Você, marketing, um bom network, e através dessa função, da forma como você o propósito ele é cumprido na sua vida, correto? Exatamente. E aí a gente tem até uma frase dentro da mercadoria que é impactando positivamente, né, o varejo. E o varejo é composto por pessoas. Então, Sim. Esse é o nosso grande objetivo hoje. Ô, Adriana, então, mas vamos lá de trás, da Adriana menina. Você sempre teve esse foco em trabalhar com pessoas, você sempre teve esse objetivo desde pequena de empreendedorismo, ou não? Isso aí foi acontecendo na sua vida, foi crescendo por conta de algo que você viu, algo que você. Foi um sonho ou não? Lá de trás. Antes de você responder, olha só, primeiro nós apresentamos a estrutura da Adriana. Sim, hoje, mulher, mas teve mãe, uma base, esposa, né? Teve uma base. E aí, toda essa estrutura dessa mulher, hoje, quando você olha e ela vai dizer, ela vai começar a relatar como foi essa Adriana, como foi a construção, de onde essa menina veio, o que essa garota vivenciou e ela superou hoje esta pessoa. Preste bem atenção. É muito interessante essa pergunta que você fez, porque fala assim, nossa, mas como surgiu, né? Sim. Uma empreendedora, se isso já era desde a infância. Contando um pouco da minha infância, aos 6 anos eu sofri abuso sexual. Oi, peraí. Isso geralmente não acontece na maioria das famílias. Sim ou não? Isso acontece? Acontece. Traz traumas? Com certeza. Profundas? Muito. Então essa Adriana foi uma criança traumatizada, tímida, medrosa. Olha isso, José. Então, hein? Olha só a característica dessa pessoa. Então, por isso que eu frisei. Primeiro nós apresentamos a Adriana, empresária, uma mulher com network, uma pessoa influente, mas não era esta pessoa. Como foi a construção de tudo isso? É uma criança, né, abusada, com medo de contar para os pais sobre o abuso. Então, guardando aquilo, tentando conviver com aquilo, tendo recorrências de abuso sexual. Recorrências de abuso sexual. E carregando aquilo como sem entender o porquê. Uma criança não entende o porquê e carrega uma culpa, né? Será que a gente está provocando isso? Até que ponto isso, né? E então, a gente não imagina na infância que aquilo é algo, sei lá, estranho, não sei, comum não é, mas a gente não consegue compreender e entender isso na infância. Mas é um trauma que ele carrega para a fase adulta. Então, quando se tem filhos, você começa a ter um receio de que os filhos possam passar por aquilo. Na adolescência, você tem um bloqueio
Então, começa a não conseguir ter contato com outras pessoas. Então, olha como que o que Deus faz é maravilhoso, porque hoje eu lido com pessoas, Sim. eu tenho esse network, como você fala, eu trabalho com muitas pessoas. O nosso foco hoje é em desenvolvimento de equipe, de liderança, transformação de almas mesmo, né? E para uma pessoa que vinha com bloqueio, para uma pessoa que vinha com feridas, Sim. com medos, você bem citou, sim, uma pessoa medrosa, uma pessoa que ao escurecer não conseguia desgrudar da mãe, porque Por tinha medo. medo. Parece que tudo, o tempo todo, o sol se punha, era uma pessoa que tinha que estar atrás. Eu ficava atrás o tempo todo da minha mãe. Para conseguir dormir, tinha que estar no meu quarto, meus irmãos junto. Se eles não fossem dormir, eu ficava. Às vezes eu dormia no chão, na sala, esperando que eles fossem no quarto, porque de medo. Medo. Olha. Se eu precisasse acordar à noite, eu tinha que chamar minha mãe para ela ir até o quarto, para ela acender a luz, para eu poder sair de lá. Então, olha quantos traumas a gente carrega de um episódio que aconteceu, né? Uma Sim. recorrência ali dos 6 até os 10, 11 anos, mais ou menos. Então, essa recorrência, ela gera traumas que é para a vida toda. Então, não adianta dizer como a gente apaga, não apaga. Mas como existe uma cura Sim. daquilo que aconteceu. E como Deus vai mostrando e vai mudando, né? E vai usando, ele não causa, mas ele usa essa situação, para que a gente possa falar para outras pessoas: você não está sozinha. Como você disse, né? Quantas pessoas passam por isso? Sim. Muitas pessoas passam por isso. E Muitas famílias. muitas pessoas que passam por esse tipo de circunstância e elas não conseguem romper essas barreiras e estão, vamos dizer assim, paradas Aprisionadas. naquelas estações da sua vida. É. Não é isso? Aprisionadas aquilo. Aprisionadas. É. Então, o programa, querido, mas é de propósito. Ele tem um propósito, não é isso, Darlene? Sim, Ele com tem, certeza. ele tem um propósito de levar, por exemplo, a sua experiência em romper com essa barreira e você ser quem você é hoje. Sou uma mãe, Aham. esposa, tenho 2 meninas, Duas duas meninas. moças, isso. E em 2020 resolvi empreender. Novembro de 2020. Então, constituí um CNPJ, mercadoria, e fui entender como eu conseguiria impactar. E no meio disso, fui trabalhar em uma empresa em São Paulo. E essa empresa me contratou para a prestação de um serviço. E em 5 meses eu identifiquei que não era a necessidade, não era o desejo desse empresário pelo profissional, mas pelo pessoal. Então, ali naquele momento, falei, não é esse caminho que eu quero. E voltando então para São José do Rio Preto, muito frustrada, porque já tinha passado por multinacionais, tinha trabalhado em uma grande associação que representa o setor que hoje meu foco é 100% em supermercados. E vendo então, tentando empreender, e a impressão que eu tinha naquele momento é: fracassei, né? O que eu faço agora? Eu tinha um bom emprego, deixei um bom emprego para empreender, para montar um negócio, para prestar um serviço para uma grande empresa, e a empresa que me fez uma promessa, ela não cumpriu com aquilo que prometeu e abriu para mim que o interesse era no pessoal e não no profissional. E fugia totalmente do propósito. Sim. Então, voltando para São José do Rio Preto em maio de 2021, eu recebi uma mensagem de um reverendo da África Ocidental. Em inglês, uma frase, eu até estou com ela aqui no meu celular, e que falava assim, eu traduzi hoje até na última página da nossa revista, já está na 21ª edição, eu carrego essa mensagem que falava Vocês têm assim... uma revista. Nós temos uma revista digital. Uma revista tá? digital. Que ela leva conteúdos para o varejo supermercadista. Estamos na 21ª edição, indo para a 22ª agora. E desde então que eu recebi essa mensagem de uma pessoa que eu nunca tinha visto e que falava assim, ó... Mas quem é a diretora dessa revista? É da Mercatoria. Ela é uma revista da Mercatoria, onde nós temos colunistas de vários lugares, que prontamente se ofereceu para participar, trazendo conteúdo, especialistas trazendo conteúdos. E hoje nós temos alguns anunciantes. E essa revista, nessa última página, ele fala:
nessa mensagem. E eu falo assim, olha como que Deus usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, para conseguir nos manter de pé diante de uma situação. Porque existe um propósito, né, Peraí, na você nossa conhecia vida. ele? Não, Não. nunca. Ela Não falou sei que quem que é. nunca viu. Eu não sei quem ele é, não o Ei, conheço. pessoal, espera aí. Ah, por favor, eu preciso interromper e frisar isso daqui. Isso é sobrenatural? Isso é surreal? O Criador trabalha dessa forma? É propósito dele mesmo. É? Porque assim, já imaginou você receber uma mensagem no seu celular em inglês? Em inglês. A pessoa não te conhece, mas chega uma mensagem. Esta mensagem tinha tudo a ver com você, com o momento que você estava passando, te dando uma direção ou não? Eu vou ler a mensagem. Uau! Eu vou ler a mensagem que ele mandou, eu até traduzi, tá na última página, e ela então tá lá em inglês, citando a pessoa que me enviou, e em português. Então ele manda a mensagem. No momento em que eu estava frustrada, me sentindo uma fracassada, achando que eu tinha, agora acabou tudo, né? Quem é a Adriana? Voltei lá naquela Adriana que viveu tudo que viveu, que tentou, que Sim. lutou para ser uma pessoa forte, vencendo todos os desafios, e eu recebi essa mensagem. Apenas acredite, você pode fazer isso e terá sucesso. Não desista. Você, sim, você. Prossiga em direção à meta para um sinal vitorioso. Hashtag possível. Deus te abençoe. Olha que bacana. Nossa, Adriana, diante de tudo isso, imagina só. Você tremeu, mas foi, né? Só foi. Isso me mostrou o que é confiar, né? O que é Sim. confiar em Deus e como passar por situações, continuar crendo e confiando que Deus está na direção. Ele Sim. segue no controle, ele não nos abandonou em nenhum momento. Então, quem me vê sorrindo, conversando, promovendo eventos, né, criando reuniões, encontros, promovendo lives, fala, poxa, mas né, não tem. Ou muitas vezes falam, você não tem problema. Todos temos problema, mas como nós encaramos esses problemas é o que vai fazer a diferença na nossa vida, Sim. né? Então, hoje o nosso trabalho é em curar almas. Muitas vezes eu pego empresários que me ligam com pensamentos suicidas, e chega, ele fala, eu estou na pista, vem aquela mensagem, né? Aquela voz, se joga na frente da carreta, tá? Não Mais se fácil, pendura. né? Aí eu Mais falo, fácil não. parar com tudo, mas não é esse o propósito. Mas de Deus assim, tem pra mas vida. do ponto de vista de uma sociedade que cobra especialidades, as pessoas podem muito bem apontar, mas você não é psicólogo, mas você não pode fazer isso. Você entende como é que são as coisas? Mas o propósito ele está muito acima disso daí, né? Porque quando a gente olha para você, ela é uma pessoa formada em marketing, né? Exato. Mas, Adriana, neste momento crucial aí, antes da mensagem, o seu desejo era desistir, parar tudo. Tudo. Eu tinha contratado um mentor, que ele é mentor de multinacionais, e Sim. como eu fui para esse projeto em São Paulo, falei, é um grande desafio a nível nacional e eu preciso de uma mentoria forte. Então, quando eu voltei de São Paulo depois de 5 meses, eu falei para ele, acabou tudo. Falei, olha, vamos encerrar nossa mentoria, o projeto não vai mais para frente e eu vou encerrar. Então, essa foi a frase. Ele falou, calma, vamos marcar mais um encontro, uma reunião, e você me conta tudo isso. Aí eu falei, não, eu desenhei todo o projeto e entreguei para eles, tá lá, e não vou seguir. E eis que Deus, então falou, opa, peraí, se tudo que eu fiz até hoje não foi suficiente para que você pudesse enxergar que eu estou nesse projeto com você, então eu vou te mandar mais uma resposta. Então E veio aí veio essa essa mensagem. Mas é impressionante como nós, às vezes, diante de uma situação difícil, como nós temos a facilidade de desistir, não é? A gente procura o caminho mais curto, né? Tudo bem que pode acontecer, a gente está vendo que pode acontecer o melhor, mas está difícil. E qual é o caminho mais curto? Parar.
desistir. Eu poderia, assim, ter na minha mente, não, eu não vou parar, vou continuar. Mas tá mais difícil. Tá mais fácil você olhar para o fracasso, tá mais próximo o fracasso do que a vitória, né? Aí, se o fracasso tá mais próximo, então eu paro. Mas como o Criador, ele está acima de tudo, olhando para nós, né? Acima de tudo. E ele sabe, ele nos conhece. E ele sabe do que a gente precisa. Naquele momento você precisava dessa injeção. E aí ele te mandou uma injeção. Né? E que bacana. A gente entende o trabalhar de Deus muitas vezes dessa forma. De alguém que nunca me viu, nunca estive com essa pessoa, e aí manda alguma coisa endereçada a mim. Ele não conhece, não sabe o que eu estou passando. Como que é esse negócio aí? Então, para de fato ele dizer assim, olha, sou eu que estou falando com você, correto? Que bacana, cara. Demais, fantástico. E logo em seguida, após essa mensagem, e aí quando eu falo dos meus clientes, que na Maria vem, né, com feridas também. Sim. Porque eu com problema, o problema na empresa gera um trauma também. Desgaste, traumas. E o meu primeiro cliente, ele me ligava para falar das dificuldades que ele estava tendo com a empresa. Então, me ligou uma vez, aí a gente conversou bastante por telefone, eu tentei ajudar ele ali na conversa por telefone. Numa próxima vez me ligou, e nessa terceira vez que ele me ligou, eu falei, opa, tem algo errado. E era em outra cidade, falei, calma, eu estou indo para aí. Peguei meu carro e fui. E depois eu descobri, através da nora dele, que ele estava em um cantinho lá de um estacionamento, sentado num tijolo, e ele estava querendo tirar a própria vida. Então eu falo, poxa, olha como que Deus faz. Eu estava em condições de curar alguém, de ajudar alguém, eu não estava em condições, eu estava ferida, eu precisava. Muitas vezes Deus usa nossa própria ferida para nos fortalecer, para que a gente possa fortalecer outras pessoas. E nesse momento, quando eu cheguei nesse empresário, ele falou, eu preciso de ajuda, eu preciso que você me ajude aqui com a minha empresa. E naquela hora eu falei, Senhor, e agora? Será que eu tenho condições? Porque aí vem também, né? Primeiro você tem um desejo de empreender. E depois, quando vem a primeira recompensa, você fala, será que eu estou pronta? Será que é o momento? Será que eu vou conseguir ajudar esse profissional? E aí, mais uma vez, Deus afirma, durante a noite, ele me acorda com voz audível para me confirmar que que era o caminho, que era dessa forma que ele queria me usar para essas pessoas. E da mesma forma que lá na infância houve um abuso em recorrência, a palavra de Deus, através dessa mensagem, e depois eu venho em recorrência também de profetas, trazendo palavras e reafirmando, e algo que eu até fiz uma pergunta uma vez para uma profeta, falei, por que a recorrência de vir me trazer a mesma palavra, profetas diferentes, em lugares diferentes, fui para uma conferência em São Paulo, me trouxeram uma mesma palavra, ela falou, quanto mais vezes a confirmação do propósito, também são os maiores desafios. E os desafios não vão parar, né? A gente ainda não está na glória morando com o Senhor, os desafios não se encerraram ali. Então, muitas vezes a gente fala também, durante a caminhada, há grandes desafios, há as lutas. Ser empresário, há muito desafio, né? Lidar com os desafios. Como a gente vai lidar com os desafios? E aí, volto a dizer, é o confiar no Senhor. Que Ele continua à frente. Nós estamos ouvindo algo, eu acredito que tem muitos empreendedores, microempreendedores assistindo o programa, nos acompanhando, ou ainda vai assistir, que para ser empreendedor, então, eu necessito de uma base de confiança naquilo que eu tenho como visão. Certo ou errado? Exatamente. Lógico que eu preciso me preparar, né? Eu preciso de uma preparação para eu poder me estruturar, para eu poder aguentar as circunstâncias que virão. Por exemplo, quando você começa a crescer, você tem uma quantidade de pessoas
que estão junto com você. Então você precisa de saber se relacionar com essas pessoas, não é isso? Exato. Saber estar com essas pessoas, porque querendo ou não, essas pessoas que estão ali, eu estava conversando com uma pessoa hoje lá na empresa, é, é, nós precisamos enxergar as pessoas além simplesmente daquela função que ela opera dentro da empresa, certo ou errado? Exatamente. Ou a gente precisa ser muito cético, a gente precisa ser muito mecânico nessa questão. Olha, não deu, não atingiu a meta. Faz o seguinte, tira essa pessoa e coloca outra. Como é isso? Não, né? Mas a resposta melhor vem da Adriana. Muitas vezes a gente, como empresário, busca um profissional com conhecimento técnico, né? Com descrição de cargo qualificado. E aí eu volto a dizer, eu preciso de um profissional que ele tenha um bom caráter. E aí a gente desenvolve habilidades. Então eu busco não por descrição de cargo, né, por competência, mas por caráter. Hoje a gente pode formar bons profissionais. E aí a gente vê, antes de iniciarmos aqui, nós estávamos falando um pouco, né, sobre equipe. E o maior desafio hoje de um empresário é formação de equipe, a parte de recursos humanos, de ter esse desenvolvimento dessa equipe. Então, o nosso trabalho hoje vai, além de uma gestão integrada de negócios, cuidando da empresa como um todo, nós focamos também em desenvolvimento de equipe. A gente precisa dar um prazo, ter um tempo para que essas pessoas se entendam o que você espera dela dentro do que ela foi contratada para fazer. Quanto tempo? Eu falo que no mínimo 6 meses. Tá? Antes de 6 meses, a pessoa ainda está em formação. Você não consegue tirar um resultado, está aprendendo. E aí, o primeiro erro, hoje, dentro de uma empresa, acontece quando você contrata um profissional e você não faz nem o processo de integração daquele profissional. Contrata, coloca ele ali, contratou por um currículo, certo? Por uma descrição de cargo no currículo. Coloca ele lá dentro, gera uma expectativa que ele vai entregar um resultado e aí a frustração acontece nos primeiros 30 dias. Normalmente a frustração ela vem nos primeiros 30 dias. Por quê? Porque aquele colaborador ele passou 30 dias tentando entender qual que é o propósito da empresa. Esse é o primeiro ponto. Não houve uma integração. Não houve um aporte da direção ou da liderança para aquele colaborador na função no qual você esperava que ele se desenvolvesse. Não houve uma apresentação do processo que você gostaria que ele executasse dentro da empresa. Então, na maioria das vezes, ele cola com o colaborador que já está lá dentro, que é o mediano. Sim. Né? Ele vai colar no colaborador mediano. Tentar se interagir. E aí ele vai ficar numa luta, ou ele já se torna um mediano naquele momento, ou se ele for diferente daqueles que estão, ele vai ter uma luta constante para tentar se destacar. Mas não houve essa integração. Então, a primeira parte, o primeiro passo hoje dentro é ter, sim, um processo seletivo qualificado. Isso é fundamental para você entender, dependendo da função que você vai contratar, você precisa entender se aquele profissional já traz uma doença pré-existente. Então, tem todo aquele processo de contratação. Mas, quando ele chega na empresa, como que é feita essa integração desse colaborador? Então, se você fizer uma boa integração, você já ganha aí 30 dias de adaptação dele. Depois os outros, mais 5 meses, é para que ele entregue, de fato, um resultado. Sim. Então, nesse período, você precisa estar acompanhando esse colaborador ainda. Então, não tem como ter uma entrega de sucesso com menos de 6 meses, Isso nós de podemos qualquer chamar processo. de gestão humanizada? Exato. Sim, né? Gestão humanizada. Sim. O propósito, então, mesmo você sendo uma profissional de marketing, então tem um olhar direcionado para trabalhar quase que com o perfil emocional dessas pessoas, como uma terapeuta.
É muito engraçado isso que vocês falam, porque na semana passada estava em um cliente e ela me perguntou: você é formada em psicologia? Aí, viu? Porque ela falou: você tem uma facilidade de administração de conflitos. Eu falei: não sou formada em Tá aí um psicologia. curso que você pode fazer, Adriana. Mas eu gosto Mas- bastante mas- de números, Mas, então, tudo isso que você é hoje, será que nós podemos apontar ou averiguar que parte dessa lapidação foi as circunstâncias que você vivenciou ou não? Eu acredito que tudo tem o propósito de Deus Sim. e nada que acontece na nossa vida é por acaso. Sim, Ah. as nossas experiências contribuem, né, para ajudar o próximo, sempre, né? Sempre. Ah, Então a gente tem um olhar diferente para o ser humano. Sim. A gente começa a ter um olhar diferente. De que forma que eu vou olhar hoje para uma família, para uma pessoa, por exemplo, que a gente encontra hoje com feridas e muitas vezes elas são expressadas pelo corpo. Você vê uma pessoa cheia de tatuagens, o porquê que levou aquela pessoa, né, eu não falo de um ou outro, mas eu falo de uma pessoa que está totalmente cheia. Encheu o corpo. O que que levou aquela pessoa, né, aquilo? Então, você buscar a raiz. E será que essa pessoa hoje, pelos olhares, né, ela não... Olhar, eu falo do ser humano hoje em dia, de um pré-julgamento de uma pessoa como essa. Mas quando você vem a conhecer, você fala, poxa, é uma pessoa ferida. E que aquilo que eu passei na minha infância não me deixou feridas visíveis, externas, né? externas. Mas eu também internas, tive sim. em situações. Então, muitos externalizam Sim. aquilo. Mas não deixa de ser um ser humano. A gente não pode deixar de olhar para essas pessoas também como um ser humano. Né? O que aconteceu? Então, hoje a gente perde, eu acompanhando empresas, eu vejo que muitas vezes perde excelentes profissionais pelo pré-julgamento daquilo que é visível. Então, tem que ficar muito atento também às empresas hoje e dar oportunidade de conhecer as pessoas que estão, né, levando o seu currículo, que existem grandes profissionais que hoje eles já são descartados Pelo que é visível e pelo currículo. e pelo currículo. Então, já em busca do profissional pronto. Tá? É Uau. bem interessante isso, né? E tem muitos que aquilo que a gente não vê, acabamos contratando e acabamos nos decepcionando, não é? Porque aí você vai ver depois, você vai perceber depois que não era bem aquilo, né? É interessante. Com relação à sua infância, com relação à sua formação, além essa violência que você já mencionou, e é uma violência que não aconteceu, por exemplo, uma vez, você frisou, ela teve uma recorrência de 1, 2, 3, 4, 5 anos praticamente. Teve mais algo que a Adriana ainda não expôs, não comentou, que você também vivenciou e que hoje você olha para tudo aquilo que você vivenciou, para tudo aquilo que você passou, e você pode até concluir, olha, eu abriria a mão de todas essas coisas que aconteceram para me lapidar, para a pessoa que hoje eu sou? Aí você vai entender a minha pergunta. A gente sempre traz aqui para os nossos convidados a história de José, né? Que chamam José do Egito, né? José que foi conhecido só depois que ele chegou, vamos dizer assim, a ser governador, né? Mas a trajetória de José, um filho, situações que aconteceram lá na família, rejeitado, tudo aquilo que ele vivenciou, as suas etapas da vida não foram nada, vamos dizer assim, fáceis de ser superado, correto? Mas todas essas fases é como se tivesse em construção a sua vida para ele cumprir um propósito que, na verdade, não era um propósito simplesmente dele sentar na cadeira de governador do Egito, mas ele estender a mão para um povo, correto? E primeiramente para os seus Irmãos. familiares, para os seus irmãos.
Isso que você acabou de citar, essa passagem de José é fantástica, né? Porque se José, ele definisse a vida dele no momento em que ele foi jogado no poço pelos irmãos, ele teria um ódio da família dele. Se ele definisse a vida dele no momento em que ele foi acusado, né, ali pelo Potifar, Aham. ele fala, sou injustiçado. Sim. Né? Então, Ó, olha, vida. olha, é isso. Ó, céu. Por que isso, Senhor? Porque eu. Porque comigo, Porque olha tudo que eu já comigo, passei. E por que eu ainda continuo passando por isso? Sim. Eu não tenho mais o meu pai, a minha família, meus irmãos Me desprezaram, me jogaram do buraco. me venderam como Ah. escravo. Então, assim, para que eu vou lutar ainda por algo naquele momento ali? Ele não entendia o que estava Sim. acontecendo, mas ele não mudou quem ele era perante Deus. Sim. Então, ali ele continuou sendo fiel, mesmo diante das circunstâncias. E é o que nós precisamos manter firme também, né, na nossa vida. Quem nós somos diante das consequências que nós passamos? Nós vamos ser vítimas daquela situação, que ele poderia ter sido vítima da Pessoal, situação. por favor, desculpa, Adriano, Darlene, mas tem a gente chama de um código, de uma informação muito forte. Olha o que ela acaba de dizer. Diante dessas circunstâncias, a gente fica como o quê que ela falou? Como o que você falou? Como bicho. Vítima. E Como- tem uma outra, ou vítima, ou você encara a situação, correto? Exatamente. Ou a gente É. encara. E aí? Que é mais perto, aquilo que nós falamos agora há pouco. Mais perto é fazer o quê? Desistir, né? Porque é o que tá na tua mente, é o que tá diante de ti. Eu sou fracassado. Então para que eu vou continuar? É o processo, aquilo que eu sempre falo. Quando você tá no meio de um processo e você não consegue enxergar que esse processo vai acabar e pode ser positivo. Aí, se for negativo, você fala, vou parar. Não dá. Uhum. Tá mais perto eu desistir do que eu prosseguir e fazer e optar pelo caminho que vai ser mais longo, mas vai ser vitorioso, não é? Exatamente. E aí, quando tá próximo da vitória, vem mais desafios, né? Então, grandes desafios. E no meu caso, quando olham assim, fala, poxa, uma empresa que já está consolidada, já promove eventos, já tem uma revista indo para sua 22ª edição, já tem uma família estruturada, né? Que hoje ainda isso é tão difícil. A gente falar uma Sim. família, um casamento de mais de 20 anos, é muito difícil, né? Sim. De encontrar hoje. E as pessoas não consideram isso como normal ou comum. Por mais que Não. nós enxergamos isso, que é algo normal. É o comum, né? Que deveria pelo menos ser. E aí, mas os desafios nunca param. Eu recentemente tive o falecimento, perda do meu pai, né? Vamos fazer 60 dias agora, dia 15. Muito recente. Bem recente. E ele era meu companheiro, estava em todos os eventos. Exatamente, ele e minha mãe em todos os eventos. Mas e aí? Será Vai que parar por causa vou parar? disso? Será que é hora de eu desistir de tudo novamente? De jeito nenhum. Então, mais uma vez a gente vem para mostrar que não são os desafios, não são as dificuldades e nem os problemas que nós enfrentamos que definem quem nós somos. Sim. Né? Assim como você citou com José, ele foi firme até o fim e ele pôde entender somente naquele momento em que ele foi governador de que qual era o propósito. Por que que Deus... Se ele não tivesse sido, se os irmãos dele não tivessem vendido ele como escravo, não tivesse chego até onde ele chegou. Então, Sim. muitas vezes a gente não entende o porquê que nós estamos passando por aquela situação. Processos. Mas é o caminho, é o Sim, meio, né? Que sim. não tem como a gente fugir disso. Então, é nesse sentido que é desafiador quando nós mencionamos o texto de Romanos 8:28. Se o Falcone tiver aí, ele é rápido no gatilho. Geralmente ele solta essa parte desse texto aqui na tela,
Porque ali diz assim, ó, para a gente não perder o raciocínio. Quando a gente olha aí para esse contexto da vida de José, toda essa situação, você mencionou Jó, toda essa situação, a gente diz assim, então, todas as coisas, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente lê e analisa a trajetória de vida desse personagem bíblico chamado José, aí você diz assim, como você afirmou, se não tivesse acontecido todas essas coisas, esses ciclos, essas circunstâncias contrárias, seria o mesmo José que teria chegado lá, ou ele não teria conseguido chegar lá se todas essas coisas não tivessem acontecido? E aí ele precisou passar por esse caminho, seguir esse processo, para que ele pudesse chegar até lá. Exatamente. Às vezes o processo ele é doloroso. Às vezes o processo é o quê? É doloroso, mas o processo ele acaba em algum momento, né? A gente só precisa persistir, não é isso que acontece? Mas falar é fácil, correto? Claro, quando como José estava lá no buraco, tadinho, deve ter sofrido pra caramba. Mas e na prisão? E na prisão? Nossa! E foi nas fácil? acusações? E nas acusações. Nas acusações. E Isso é diante pior. das maiores dificuldades na onde nós estamos, Sim. distante da nossa zona de conforto, Sim. aparecem os maiores conflitos e aí vem as acusações, né? A gente vê que muitas vezes são as acusações tentando nos paralisar. Sim. Tentando tirar a gente do objetivo, Tira né? do foco, né? Foco, exatamente. Tira você do foco. É. A acusação é terrível mesmo. Porque a gente quer revidar, quer justificar. E aí perde o foco. Então, hein? Mas o livro de Provérbios que a gente está lendo este mês, ele nos ensina todos os dias a termos sabedoria e entendimento das coisas que a gente vive. Não entra tipo, como se diz, não entra nessa vibe não, não entra nessa vibe não. Continua no processo. É isso aí. Ele ensina até como você responder mansamente. Exatamente, não entrar na briga, porque isso Deus abomina. Fantástico. Pessoal, a gente precisa frisar mais uma vez, porque quando a gente olha para externamente para hoje, aonde ela está, com tudo que ela construiu, nós não imaginamos o que essa pessoa ela passou na sua vida, o que ela vivenciou. Então, quando a gente leva o texto que a gente leu agora há pouco e sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós olhamos para a sua trajetória, você acha que todas essas coisas, parece meio maluco isso, todas essas coisas de fato contribuíram para a formação da pessoa que você é hoje? Espera um pouquinho só, Adriana. Vamos agradecer você que está aí desse lado. Graciete, obrigada por você estar aí. Silvia, minha cunhada lá da onde mesmo? Gurupi Tocantins. Gurupi Tocantins. Obrigada, cunhada. Luiz David, nosso padrinho de São Sebastião. Obrigada, Luiz, por estar aí. E Vilma Birelli. Deve ser amiga da Adriana, que ela pôs uma mensagem aqui. Obrigada, Vilma. Prazer ter vocês. São os nomes que apareceram aqui pra gente. Se você tiver aí, tem mais aí? Maestro Daniel Souza, um grande abraço. Daniel. Em breve ele vai estar aqui. Abraço, né? amigo. Daniel Mileide, alguém? Joana Pereira. Joana, acredito minha que sogra. Adiel Pedro também está. O pessoal fora do país está sempre. Sim. A gente tem um time de brasileiros lá em Portugal que está sempre Uau. conectado com a gente. Marcela, se você tiver aí, que você assiste pelo Insta, né? Obrigada, minha amiga. Deus abençoe, viu? O pessoal, se alguém de vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Adriana,
podem fazer ou para nós, tá bom? Ó, você que é empreendedora aí, você viu que ela já deu Uma boa dica. uma boa. Quer fazer alguma pergunta? Aproveita agora. É isso daí. Legal. Agora a pergunta que tu fez, tu lembra? Se Todas as coisas. todas as coisas concorrem para o bem, com sentido assim, hoje você olha para o panorama, a trajetória de vida da Adriana Gonzalez. Gonzalez é um sobrenome? É, Não, mas é um sobrenome mexicano, espanhol. espanhol? Ah. Bom, ele vai falar espanhol agora. E aí, Adriana, você acha? Não tenho dúvidas. Olha Não que tenho bacana. dúvidas, né? Que todas as coisas cooperam. Que todo esse processo, ele não foi criado, não foi à vontade, não foi promovido, né, por Deus. Não foi ele quem colocou aquele abusador, não foi ele quem fez aquilo, mas ele usou aquela circunstância, ele usou aquela situação, tá? Então, muitas vezes nós queremos culpar, né? Porque Deus fez isso comigo. Porque ele deixou isso acontecer É comigo. isso. Por quê? Né? É a nossa vontade. Sempre a gente precisa encontrar um motivo por aquilo ter acontecido naquele momento. Mas por quê? Por que permitiu? Por que deixou? E quando você falou agora de Jó, eu gosto muito da passagem de Jó, porque no momento em que ele estava naquela situação, né? Perdeu filhos, perdeu a família, né? Perdeu todos os bens e ainda teve feridas pelo corpo. Ele ali, os amigos que vieram faziam acusações. Mas não era que as acusações elas não tinham sentido, que não aconteciam de fato. Eles não estavam falando mentira, mas não era uma verdade de Jó. Então, quando a gente fala de acusações, muitas vezes nós, na fragilidade, Sim, nós acreditamos naquilo, pegamos para nós Sim. aquilo. Porque a gente já está tão fragilizado Exato. pela situação. Chega alguém com tanta convicção acusando, né? Tu vai Sim. acreditar? Então, assim, no momento que você está ali como empresário e a sua empresa está passando por um momento de instabilidade, por uma dificuldade, e aí sempre vai ter alguém que vai falar: putz, mas você errou, hein? Ô, aquilo que você fez ali, te avisei. Você não devia ter feito isso. Sim. Nossa, mas por que você foi fazer tal coisa? E aí você acredita: putz, errei. E será que foi mesmo? Será? Quantas pessoas têm a ousadia de empreender e, de fato, de manter e sustentar um negócio, né? É um desafio hoje, É um né? baita Mas desafio. todos, eu acho não. Você que está no meio, isso vale para microempreendedor, isso vale para empresário, isso vale para aquele que tem até um negócio informal. Você acredita que todos eles vivenciam uma circunstância como essa, Adriana? Todos. Todos. Eu acredito. Todos. Porque Todos. isso que você falou, isso retrata um pouquinho da realidade naquele período, no período em que, assim, nós tínhamos uma quantidade pequena de funcionários. Acho que 9 funcionários, acho que pesa um pouco, né? Para uma pequena empresa. Para uma pequena empresa, mas veja como isso desestrutura. E muitas vezes, quando você lê no noticiário, o empresário X se suicidou ou deixou tudo e saiu para viver uma vida como um andarilho, e aí você não tem noção do que aquela pessoa passou. Porque assim, nós vivenciamos uma situação onde, com todas as negociações, com todas as batalhas, e aí você chegou um dia em que, na hora de você efetuar o pagamento para eles, naturalmente você entra no sistema e aí fala assim: meu Deus do céu, mas o que aconteceu? O dinheiro era para estar aqui, mas não está hoje esse dinheiro. Então, a negociação que você fez, e aí o não banco caiu no dia. não caiu no dia, Comeu. e aí o gato comeu, e aí você fala: eu vivenciei essa situação. E agora? E agora? É um desespero. E agora? E agora?
E agora? Mesmo porque o funcionário precisa receber, ele trabalha para isso. E ele não vai entender isso. Não vai entender. Ele não, porque ele trabalhou 30 dias, né? Exato. Ele Sim. trabalhou. E agora? Trabalhou 30 dias. E esse e agora? É terrível. Nós temos algumas situações aí. Primeiro, é que hoje, para você ser um empresário, você precisa pelo menos estudar sobre aquilo que você falou. Eu confio nos planos do Senhor, mas eu me Sim. capacito para isso. Sim. E quando eu não tenho, porque tem muita gente que tem habilidade em desenvolver algo, mas não tem habilidade em gerenciar algo que ele desenvolveu. Então ele é muito bom, sim, ele criou algo inovador, Sim. ele conseguiu, ele confia na ideia, ele acredita no negócio que ele criou, o produto ou o serviço que seja, e ele é ótimo. Ele é ótimo por isso. Mas ele não sabe fazer a gestão da empresa. Nesse momento, qual o caminho? Eu busco ajuda ou eu me capacito? Porém, se eu paro para me capacitar, eu que estou na operação, a empresa para, né? Então, eu faço aquilo no qual eu sou bom para fazer e busco ajuda naquilo que eu não sou capacitado para fazer. E é assim que a gente cresce. Não crescemos sabendo tudo e tentando fazer tudo, mas nós crescemos buscando profissionais ou prestadores de serviços ou ajuda capacitada para que a gente possa alavancar. Então, muitas vezes a gente não entende do financeiro, né? Ali vocês acreditaram no dia que você teria o dinheiro que ia cair ali. Mas a gente fala muito em como eu me planejo para isso. Eu já sei o que eu tenho que pagar daqui 30 dias, quando for a data do pagamento da folha. São os custos fixos, eu sei o que eu devo pagar. Mas como eu me planejei para isso? Né? Muitas vezes a gente pensa o quê? Vou fazer, né? Porque vocês são bons no que vocês fazem. Então, vou fazer o que vocês fazem com excelência, mas e o meu financeiro? Né? E aquilo que eu precisava ficar de olho? E o planejamento para me antecipar a isso? E então, a gente vê essa dificuldade hoje, né? Do empresário que ainda pequeno empresário, precisa cuidar de todas as esferas dentro da empresa dele, de todos os pontos, e não consegue executar com excelência, ou não consegue escalar um negócio, né? Como eu cresço uma empresa se eu não tenho ajuda? Ou se eu faço um desinvestimento da minha empresa? Eu encontro muito isso também, tá? Que acaba se tornando a única fonte de renda, e aí eu não entendo que é um CNPJ, e que se eu trabalho ali eu preciso ter um prolabore, é como um salário. Qual é o salário que eu preciso ter? Aquele que eu defini pela função que eu exerço. Não, eu coloco tudo dentro da mesma empresa e eu começo a fazer um desinvestimento. Sempre que eu preciso pagar algo, sai da empresa. São vários canos, né? Que Exato. Então, é importante que defina alguns processos, tem que se tornar claro para que eu consiga passar por essa linha da dificuldade ali, né? De um pequeno empreendedor, até que muitos falam, mas são 5 anos. Gente, tem gente que está insistindo, apanhando em 1, 2, 3 anos 15, 10. 15, né? É uma mentoria, né? Nós estamos recebendo uma mentoria de propósito. Ah, não sei. Porque uma mentoria dessa é muito cara. Então a gente chama ela. Eu acho que o Zé te chamou de propósito. Ah, entendi. Tá entendendo? Por isso que eu tô calado só ouvindo. Depois eu vou ouvir o programa. Ai, gente. Prática. Isso Mas é eu muito falo bom. assim, olha, a dificuldade financeira não vai adiantar que o plano A é tirar a vida, é fugir, eu falo, esquece. Então, quando eu chego em alguma empresa, eu falo, olha, se o seu plano A era esse, esquece, acabou, não existe mais o plano A. Vamos pro plano B, que é salvar a sua empresa? Vamos ver como a gente recupera o seu negócio? Vamos ver como que a gente mantém ele de pé? E muitas vezes eu tenho que brigar com os donos das empresas, viu? Falar, ó, o seu CPF tá fora, vamos cuidar do teu CNPJ. Escutou, né, José? Sim. Ah, mas a gente marca um outro Vou marcar um cafezinho. É isso aí. Ô, gente, nosso programa está chegando ao fim. De propósito, a gente... Muito bom. Nós sempre mencionamos que nós somos edificados em bate-papos como esse. Isso reforça
é, até mesmo a fé das pessoas em continuar perseverando. Sim, não Em, parar no caminho. primeiro a gente ouviu aqui nesta noite que uma pessoa que vivenciou tantas situações, ela conseguiu romper a bolha dos traumas, não é isso? Isso. Romper muitas vezes o trauma de falar assim, mas por que que eu nasci nessa família? Mas se eu tivesse nascido em outra família, as coisas teriam acontecido diferente, não é isso? Então ela rompeu várias barreiras, construiu uma família estruturada e os seus momentos ruins, hoje a gente pode afirmar que ele serve de farol para outras pessoas, certo ou errado? Com certeza, com certeza. Porque muitas pessoas vivenciam coisas que a gente não sabe. E ela sabe. E às vezes está fechada dentro de casa, né? Não vou sair porque está acontecendo isso comigo. O vitimismo que nós falamos. Exatamente. Não, não pode, não pode, não posso, não consigo. Então tem como você sempre fala, muda a frequência, muda a fala, muda seu vocabulário para as coisas começarem a clarear, né? Para as coisas começarem a acontecer. Opa, estava lembrando de algo. Usar todas essas situações como um combustível, correto? É isso aí. Sim, É isso aí. sim. E para iniciar um processo de cura, é o confessar, é o falar com a boca e falar para outras pessoas, né? Olha como a mesa cura, Mesa né? cura. Olha aqui, que falar hoje eu passei mais uma etapa do processo de cura, quando eu compartilhei com vocês a minha experiência de vida. Sim. Né? Então, não apenas estou ajudando outras pessoas que estão passando ou que já passaram por isso e que ainda não estão curadas, mas eu também vivo. A gente vive nesse processo constante de cura, Sim. porque os ataques, eles são constantes. Os ataques, eles são constantes e eles serão, né? Ainda nessa Sim. terra, eles serão. Então, Ah, a gente, o falar, ele cura. algo É muito isso. interessante. Quando você vai para o âmbito da medicina, você é curado e você abre espaço para as pessoas fazerem algo por você, quando você, de fato, você reconhece que você tem uma ferida, que você tem algo que não está legal ali e precisa ser tratado. Enquanto você não faz isso, a pessoa continua no seu estado de doença, correto? Certo. É isso. É isso aí. Concorda, Verbalizar. Darlene? Sim, verbalizar, né? Aquilo que É. você falou. Verbalize suas dores. Coloca, externize, põe para fora, joga fora, limpe-se, É isso. né? Uau, uau. É isso aí. Pessoal, Adriana, muito obrigado. Obrigada, Tá bom? Adriana. Ah, você tem um momento para você mandar um abraço para as pessoas que você ama, tá bom? As suas redes sociais, não pode Sim. esquecer. Então vamos lá. Para vocês aí que estão nos assistindo aqui ao vivo ou na gravação, nos encontra no Instagram, né, na Mercatoria com 2 T's, Mercatoria Grupo Empresarial. Temos no canal no YouTube também com as palestras que nós fizemos na primeira edição do evento, tá? Então você nos encontra lá também, Mercatoria Grupo Empresarial, Facebook, Instagram. No Instagram encontra todas as edições da nossa revista. 21. Ali na bio. 21. Estamos indo para a 22ª edição da revista e o link de todas as revistas estão lá. Então, para quem quiser aí consumir um conteúdo direcionado, voltado aí para varejo, nós temos lá muito assunto bom. Muito assunto. Que vai dar aí uma boa direção, né? Ou uma mentoria aqui, como eles falaram. E as nossas lives ficam gravadas também lá no Instagram. Então, lá você encontra uma verdadeira aula com vários especialistas, né, sobre diversos assuntos voltados para o varejo supermercadista também, que é o nosso foco. É isso daí. Então, um abraço aí, um beijo para minha família, minhas filhas, meu esposo e todos aí que nos assistem. O nosso agradecimento. É isso daí. Darlene? Valeu, pessoal. Obrigada, viu, por estarem até agora aí. E até a próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira, se der tudo certo, tudo se encaixando, nós teremos um casal
eles vão estar aqui compartilhando das suas experiências. E, de propósito, Adriana, Darlene, Falcone, você que esteve aí conosco, continue curtindo, continue comentando e continue compartilhando. Se inscreva, né? Se inscreva no canal e é isso daí. A gente espera que tenha feito sentido para você tudo aquilo que a gente conversou aqui e sirva de edificação, ok? Fica a dica, externaliza. Não tenha medo de tocar nas circunstâncias do passado, circunstâncias que muitas vezes ainda traz dores para vocês. Vocês entenderam? Você acha que foi fácil para a Adriana mencionar ao vivo tudo que ela passou? Não foi. Opa, Falcone está dizendo ali que a ferida fechada, ela infecciona. Ok, gente? Falcone é o quarto elemento do o quarto programa. elemento. Ele é como Neutro. ele é como o Lombardi, ele não aparece, mas Isso aí. a voz dele aparece. Ele é o quarto Fantástico. Do Sombra, né? Ela- É a voz do som. Fantástico. Gente, A Darlene mandou eu não falar. Fala aí, Darlene. Fala É ao que eu vivo, falei Darlene. para ele não falar. E ele me obedeceu. entendi. Mas ele tá aqui, ó. ok, pessoal. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, Até a gente. propósito. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Adriana.